Oi, estamos aqui para mais um Just Dance News, o seu quadro de notícias sobre as novidades da comunidade do Just Dance. E hoje eu quero falar de uma entrevista que o diretor do Just Dance, o Matthew Thompson, deu para um site chamado Sweden Hero, um site popular da Suécia. Essa matéria ela foi publicada no dia 29 de dezembro de 2024. Mas Cauã, por que você está falando só disso agora? Porque ninguém sabia dessa matéria. Quem levantou e descobriu foi uma pessoa chamada Daniel Torres. E ela é uma matéria bem interessante porque respondeu algumas dúvidas e fofocas da época dos Just Dance antigos. Mas antes de começar, já deixa o like aí, se inscreva no canal e se quiser virar membro vire, que você vai estar ajudando muito eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Temos pelo nível de R$3 e o segundo com vídeos antigos e exclusivo por 7. E me siga no Instagram que é Rodrigo64, que eu posto muita coisa nos stories antes de virar vídeo. Enfim, vamos para o assunto principal. O título é De Música a Dança Finalizada. É assim que Just Dance é feito. Em 15 anos de experiência na indústria, Just Dance se tornou especialista em como fazer jogadores dançarem. Nos bastidores, a lista do Spotify, subcelebridades e um pouco de hype para transformar um hit da série em uma dança. Just Dance se tornou um clássico na indústria, com lançamentos anuais e 90 milhões de jogos vendidos. A cada ano, 40 novas músicas são adicionadas. Matthew Thompson, diretor criativo, explica como funciona o processo. 1. Seleção de músicas. Não há dança sem música, e trata-se de encontrar um equilíbrio entre gêneros e o que atrai o público amplo. Matthew Thompson passa os dias no YouTube e Spotify e no site de música americano Billboard para se manter atualizado sobre a música atual. Colegas do estúdio de jogos da Ubisoft Paris também dão dicas, mas no final das contas a responsabilidade é minha. Eu tenho a palavra final como diretor criativo. É muito divertido, mas também há muita pressão para garantir que tenhamos músicas que os músicos vão adorar, diz ele. Deixa eu dar uma pausa aqui. Vocês vão me desculpar, mas eu tenho muitas dúvidas que o Matthew passa dias pesquisando música. Logicamente, a equipe do Just Dance em si sabe o que o público gosta e quer, porque eles já falaram que eles usam muito as bases, o que a comunidade pede por vídeos por aí. Agora, pelo texto, dá a entender que quem dá a última cartada final do Money pra ver se é possível é o Matthew. E o Matthew já virou tiozão nessa altura trabalhando com Just Dance, que vê uma música ali genérica fazendo sucesso e fala: ô, esse aqui meus sobrinhos vão gostar. Com certeza as piores decisões de músicas veio dele. Na verdade, está vindo desde a época que ele assumiu o Just Dance 2023. Certeza que ele mandou colocar My Name Is. Geralmente é otimista, mas as sessões. Adicionamos My Heart Go On, da Celine Dion, que é mais lenta, criando uma atmosfera bem diferente, mas se tivermos uma boa ideia criativa por trás, pode funcionar, diz ele. 2. Garantir direitos. Então começa as negociações com as gravadoras. Lady Gaga e Billie Eilish sempre querem ser incluídas. Madonna finalmente se convenceu esse ano. Às vezes os artistas não querem ou têm contrato com outros jogos. Eu adoraria ter o Prince, mas nunca conseguimos, diz Thompson. Isso é bem interessante porque essa parte do às vezes os artistas não querem ou tem contratos com outros jogos. Os artistas não querem, pode incluir a Rihanna, que realmente é dona de tudo que ela faz, e ela escolhe o projeto que ela quer licenciar, ou se vai participar ou não. E tem artistas que tem um hit específico e querem tomar todo o cuidado com a sua música para não usarem de qualquer maneira, que não autoriza ou que é muito mais caro de propósito e coloca diversas regras em cima. Porém, o que eu mais gostei foi essa parte, tem contrato com outros jogos, porque havia um rumor que a Lady Gaga nunca tinha entrado antes do Just Dance 2014, por causa que o pessoal do Dance Central havia um contrato de exclusividade para as músicas dela em jogos de dança. E realmente, a Gaga tem muita música no Dance Central, músicas que até hoje é pedrada e nunca entrou no Just Dance. A gente sabe que no Just Dance 2, eles tentaram o Just Dance, que no caso era Poker Face da comunidade, mas não foi pra frente. Porém, um detalhe que eu achei interessante é que a única música da Katy Perry no Dance Central é Firework, porque a Ubisoft também fechou um contrato de exclusividade com a Katy Perry para ser embaixadora e divulgar o Just Dance com suas músicas. E até onde eu pesquisei, a Gaga liberou só os direitos. Não achei nenhum vídeo dela divulgando o Dance Central. Mas é bem interessante para ela pensar, tipo, as duas cantoras que mais estavam fazendo na época tinham contrato para uma não entrar no jogo da outra. Mas voltando à entrevista, gostei muito que o Matthew sempre quis o Prince no Just Dance, porque o Prince seria tipo um Michael Jackson. Desculpe a comparação, mas sempre teve essa rixa dos dois de qual era mais popular e o verdadeiro rei do pop. E o Prince tem diversos
hits muito famosos. Apesar de ter uma figura meio polêmica e difícil de trabalhar, logicamente ele já morreu, mas não sabemos como estão os direitos e as condições que é pra usar uma música dele, já que não vemos muito por aí. Diferente do Michael Jackson, que o problema é só o preço mesmo e os idiotas que cuidam do espólio dele. Vira e mexe, eles sempre postam algo sobre o Michael Jackson The Experience. Às vezes é uma troca. As gravadoras pressionam pra contratar um artista novo em troca de um artista já estabelecido. E às vezes isso é aceito. Não darei exemplos, mas sim, o que você tá dizendo realmente aconteceu. Isso era óbvio. A gente conhece muito esses casos de cotas gravadoras que a Ubisoft já usou. E eu não digo nem música de estoque, e sim aquelas músicas de gravadora famosas que entram no Just Dance, porém muito menos conhecidas. Um ótimo exemplo é Stop Moving do Just Dance 2020, que é uma música de uma banda indie rock que é popular no seu nicho, claro, porém a gravadora deles é a Universal Music, que cuida da distribuição de músicas de diversos artistas de peso, como BTS, Lady Gaga, né, grande. Porque apesar da Lady Gaga ser da Interscope Records e a Ariana da Republic Records, as duas fazem parte do guarda-chuva da Universal, ou seja, empresas subsidiárias do ecossistema da Universal. Então isso que o Matthew disse tá certo. Ponto positivo. 3. Processo criativo. Quando uma música é selecionada, um grupo de chefes do departamento do Just Dance se reúne para elaborar diretrizes para a coreografia, a aparência dos dançarinos e o cenário. Contamos histórias sem palavras, exceto pelas letras da música, é claro, mas como se estivéssemos criando um novo videoclipe para cada música, diz Toxon. Isso também não é de hoje, o Just Dance sempre quis contar um clipe com suas músicas, cada um tem o seu universo próprio, e os Just Dance clássicos são a prova disso. Depois, os chefes do departamento vão até suas equipes e criam coreografias, figurinos e cenários. 4. Gravação. Na edição do 24 do Just Dance, participam 56 dançarinos e 34 coreógrafos. Just Dance é feito com filmagens reais, com trajes reais, dançarinos reais em frente a uma tela verde, diz Toxon, coisa que muita gente até hoje não sabe e acha que são modelos 3D. Em seguida, a tela verde é substituída por um fundo adequado, muitas vezes a coreografia é criada especialmente para o jogo e às vezes inspirada em coreografias já existentes, por exemplo, do videoclipe da música. Nós até levamos a Ava Max para Paris para gravar sua apresentação no jogo e saiu aquela tragédia de performance, porque ela tinha uma core oficial, porém vocês mandaram fazer uma core nova que ficou péssima. 5. Conectando os controles. Os movimentos de dança do jogo precisam ser comparados ao do jogador, o que é complexo para registrar os movimentos. Os dançarinos simplesmente executam a coreografia com o controle na mão e os sinais são registrados e comparados aos jogadores. Ao usar o celular, os desenvolvedores usaram o IA para traduzir e dançar os movimentos com o aparelho. É uma tecnologia muito complexa que os desenvolvedores ao longo dos anos, mas quando você coloca nas mãos dos jogadores é super fácil, não há nem botões para apertar, diz Toxon. Essa parte é meio certo, porque o tracking não é algo muito simples, porém não é um bicho 7 cabeças. Pô, 16 anos fazendo o jogo e não aprender ainda? Porque custa sim esforço, porque tem que gravar exemplos, ajustar valores e plataformas também. Só que de novo, gente, eles têm tudo pra fazer isso. E agora nem tem mais Kinect ou 900 plataformas pra portar. Até a câmera do celular tem um banco de dados de IA. Ou seja, simplificou muito aquele esqueleto que tinha no Kinect. Tem fã aí que consegue fazer o tracking com poucas ferramentas. Imagina o Ubisoft com tudo. O Plus é um exemplo também, que em menos de um mês arrumaram quase, 18 músicas. Então, não é porque não pode dropar 4 que é muito complicado. Não, é realmente a desculpinha deles. E por último, o jogo é lançado em uma edição anual. A primeira foi lançada em 2009 e a desse ano, Just Dance 25 Edition, é a 16ª da fila. Mais de 90 milhões de cópias do Just Dance foram vendidas e a série de jogos tem 8 bilhões de visualizações nas redes sociais. A série de jogos inclui mais de 1.500 músicas como Telefone, Lady Gaga feat. Beyoncé, Baby Shark do Just Dance 2020, Survival versão Fitness, Destiny Child, entre as mais populares. A série de jogos foi criada pela Ubisoft Paris e Ubisoft Xangai, e no jogo mais recente, 34 coreógrafos e 56 dançarinos reais participaram. 3 dos coreógrafos também dançam. Eu achei uma entrevista bem interessante, justamente desses detalhes de licenciamento e principalmente isso do tracking. É uma pena que muita gente não conhecia e por isso eu quis trazer aqui no canal. E agora eu deixo com vocês, o que vocês acharam dessa entrevista? Concordam com os pontos que ele levantou? Comenta aí que eu vou ler e vou deixar um coração no seu comentário e muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal que são Pedro, Anthony, Gabriel Perini, Gabriel Ferreira, Frank Portela, Rick L, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Luz579, Gabtop02, Luiz Ock, Eduardo, Rodrigo Almeida, Raboni Santos, 15KL, UXYS, King D e Vinícius. Muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Os membros ajudam muito a não ter que depender da monetização do YouTube. Mas pessoal, basicamente esse que foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!